Olá, seja muito bem-vindo ao programa Empreender com Evandro Moritz. Hoje, 14 de janeiro de 2021, estamos ao vivo na Premier TV. Sim, o ano já começou e tem que começar com muito trabalho, com muito movimento. Você precisa estar conectado ao conhecimento e principalmente gerar trabalho, gerar renda. Isso é extremamente importante para começar muito bem o ano. Estamos aqui com muito conteúdo para você. Já se encontra no cenário uma grande amiga, experiente, profissional, que vai contribuir muito com o programa de hoje. Mas isso tudo daqui a pouquinho. Olá, estamos de volta, muito feliz porque é o segundo programa deste ano de 2021 que promete sim, promete ser muito bom se você fizer a sua parte e não esperar acontecer. Você tem que fazer tudo isso se movimentar ao seu redor para o seu benefício e principalmente você que é um empreendedor. Hoje nós temos um tema fantástico que vai ajudar muito, inclusive foi muito solicitado. Durante os programas anteriores foi comentado muito sobre essa temática. E hoje eu trago aqui, registrado no nosso quadrinho do conhecimento, está muito bem aqui representado, como a contabilidade pode ajudar o empreendedor. Esse quadro que identifica a importância de buscar o conhecimento sempre. Você nunca pode parar de buscar esse conhecimento. E para esse tema, eu recebo uma grande convidada, uma amiga experiente nessa área contábil, Ana Paula Haskell. Com esse tema, como a contabilidade pode ajudar o empreendedor, ela também trouxe duas frases inspiradoras para esse programa. Vou ler. A primeira frase: todos os seus sonhos podem se tornar realidade se você tem coragem para persegui-los, do Walt Disney, desenhista e empreendedor. E a segunda frase: descobrir que quanto mais eu trabalho, mais sorte eu pareço ter. Thomas Jefferson, político. São frases inspiradoras. E também, daqui a pouco eu vou pedir para que a Ana Paula explique um pouco mais, dessa inspiração toda com essas frases. Mas para você conhecer mais a nossa convidada de hoje, que já se encontra aqui no cenário, eu vou ler o seu mini currículo para que você entenda mais sobre essa área e quanto que ela estuda, continua estudando, se especializando. Ana Paula Haskell, mestra em contabilidade pela Universidade Federal de Santa Catarina, pós-graduada em Contabilidade e Direito Tributário, contadora, consultora contábil e tributária nas áreas de imposto de renda, pessoa física, pessoa jurídica e outros impostos e contribuições federais. Desde 2014, palestrante representando o Conselho Regional de Contabilidade do Estado de Santa Catarina e por diversas outras empresas, com mais de 200 cursos ministrados em mais de 20 cidades no estado de Santa Catarina, com ênfase nas normas contábeis, atualizações tributárias e legislação tributária federal. Professora de ensino superior no curso de Ciências Contábeis e professora do curso de pós-graduações, com aulas ministradas em todas as regiões brasileiras pela instituição BSSP, como também professora do curso de pós-graduação na Unicamp. Se inspirou? Está tudo certo? Sim, está tudo ótimo, Mas veja o exemplo, Ana Paula não para de estudar, não para de se capacitar. E isso vale para você também. Ana Paula, meu agradecimento por conta do teu trabalho voluntário de estar aqui presente no programa. Fico muito feliz, a gente está aqui conversamos bastante antes do programa iniciar. E meu agradecimento. E te passo a palavra para você se apresentar também para o nosso telespectador.
Muito obrigada, Evandro. Obrigada pelo convite, Sim, né? imagina. Acredito que essa seja uma oportunidade de chegar a cada um de vocês, né? E demonstrar que como a contabilidade, ela pode de fato ajudar no teu cotidiano como empreendedor, como ela pode realmente trazer ferramentas para que você possa ter um auxílio dessa ciência, né? E aí, como você comentou, né? Eu acredito muito que a sorte, ela pode ser plantada, né? E você pode construir a sua sorte, né? Então, até a segunda frase, né, é muito inspiradora. Sim. Nesse sentido, que você trabalhando, você plantando, né? Você vai ter vai poder colher muitas coisas boas, né? Ah, isso é ótimo, né? Porque essa plantação não pode parar. Não. E em determinado momento você tem que colher os frutos por reconhecimento mesmo, o orgulho de você fazer toda essa história, né? E a dedicação, o estudo, ele faz parte para que você possa realmente aprender a semear esse objetivo que a gente tem, né? Para que a gente possa realmente alcançar os nossos sonhos. Então, para nós empreendedores, né, que queremos alcançar os nossos sonhos, a gente tem que todo dia plantar e regar e cultivar aquilo que a gente acredita, né, para que a gente possa realmente alcançar essa boa sorte e que a gente possa ter um resultado a qual a gente sonha com ele, né? Perfeitamente. E isso é uma questão de todo dia fazer alguma coisa, né? Muito bom, ótimo, ótimo mesmo. Fiquei muito feliz aí com a sua presença. Obrigada. E esse tema, né, ele é extremamente importante, porque em qualquer negócio nós temos a necessidade de conhecimento e inclusive a necessidade de um profissional, Sim. Um contador. Mas existe o começo. Nós temos aqui um universo nos assistindo, inclusive muitos pequenos empreendedores, profissionais que estão se capacitando, profissionais que estão buscando mais conhecimento, porque mesmo que você não seja um contador, mas você tem que conhecer o mínimo necessário. Sim. Mas enfim, aí vem uma pergunta que talvez é muito abrangente, né? Mas, poxa, eu vou começar, eu vou empreender. Como que eu vou começar, né? Como que eu vou empreender? Qual o conhecimento básico necessário que eu preciso ter nessa temática para que eu possa dar andamento melhor a esse negócio? E que também ajude a tomada de decisão, não é verdade? Porque eu vou abrir uma empresa, eu vou ter um CNPJ, né? Não é mais eu, pessoa física, e agora eu tenho um CNPJ, e com muito orgulho. Então, Ana Paula, como começar, né? Essa pergunta é muito interessante, né, Evandro? Porque quando a gente começa a empreender, geralmente o nosso empreendedor tem uma característica muito específica. Quando você vai empreender em algo que você conhece muito, né? Pequeno exemplo, um marceneiro. Ele conhece daquele processo de fazer os móveis, né? De construir, de ser um bom profissional nessa área. Quando você entra na situação de ser um empreendedor, é essa característica que o Evandro comenta. Você segrega a circunstância da sua pessoa física para a pessoa jurídica. Você não é mais só um bom marceneiro. Você vai ter que entender do processo de administração do teu negócio, né? Da contabilização do teu negócio, da questão financeira do teu negócio e também entender de pessoas, né? Como é difícil a gente lidar com as pessoas. Só que quando você, empreendedor, decide, né, constituir um CNPJ, você tem que aprender que você não é mais só um bom marceneiro, você não é só mais um bom cabeleireiro, você não é só mais um bom profissional de ofício, né? Você tem que abranger as tuas habilidades, compreender um pouco mais acima, né? E saber passar esse teu ofício, porque você, via de regra, vai replicar para outros fazerem aquele ofício e você vai fazer o quê? Uma espécie de uma administração, mesmo que seja inicial, e essa administração é fundamental que você entenda de quê? De números, matemática, de questão de planejamento. Pessoal, a gente está em janeiro. O planejamento, ele é essencial para que você possa ter um caminho já pré-estabelecido, né? E também para que você entenda e compreenda onde você quer chegar e principalmente como você vai chegar. Perfeitamente. Né? E o planejamento, ele é essencial. E quando você sai para esse administrador, esses conhecimentos básicos, eles são essenciais para você, para que você consiga administrar sim o seu negócio, né? E aí a questão financeira é essencial, né? Você entender de números. Muita gente, a gente atende, né? Eu não gosto de números. Traz aquela origem da matemática, né? Eu não gostava muito da matemática, mas o número é essencial, né, Ana Paula? Essencial, porque os números te trazem o quê? Os teus resultados e principalmente alcançar
fazem com que você possa alcançar o seu objetivo, né? E aí, essas ferramentas, essas situações são básicas. Você sair da situação de que você sabe fazer um ofício específico e agora você tem que dar um passo além. Então, você tem que cultivar, você tem que estudar questão financeira, questão de planejamento estratégico, isso é fundamental. Contabilidade, mesmo que seja o básico, você tem que entender um pouquinho. O meu contador vai fazer. Não, você tem que entender. Isso é fundamental, porque o negócio é seu, né? Mas eu contrato alguém para fazer isso. Ele é o teu parceiro, né? E juntos você tem que construir essa ideia aí essencial. Além de marketing, né? Que cada vez mais é essencial para a gente, áreas, né? Nós temos, né? Como outras áreas, né? Mas eu acho muito importante que você colocou, porque não exime o empreendedor e o administrador de ter conhecimento sobre determinadas áreas. Ele não vai ser um contador. Talvez ele até seja. Sim. Ele não vai ser um expert naquele assunto, mas ele precisa entender, porque ele vai contratar um profissional. E a hora que ele for conversar com esse profissional, ele tem que ter um conhecimento básico necessário, não é verdade, Ana Paula? Sim, e essa hora de você contratar um profissional, a grande questão é você olhar para esse profissional como um parceiro, né? E não como um prestador simplesmente de um serviço, né? Que você possa, junto com ele, e ele com você, né, traçar esse planejamento. Ele é um profissional, sim, que pode te ajudar, mas você tem que estar ali e querer fazer esse processo acontecer, né? E querer cultivar esse processo também, né? Para que seja essencial, para que você alcance o seu objetivo, né? Muito importante, porque nós estamos aqui, né, no início do programa, até porque geralmente a gente traz conceitos básicos no início do programa, a gente traz uma visão geral sobre o tema, e você tocou num ponto super importante. Eu vou ser um CNPJ. Né? E você bem sabe, você tem experiência, e eu também percebo em muitas empresas familiares, inclusive, onde a necessidade é maior ainda de se enxergar como CNPJ e não como uma família. Não é verdade? Exato. Então esse ponto foi um dos mais importantes assim, que você citou agora, que para começar, né, essa temática. E essa pergunta que eu fiz para a Ana Paula é uma pergunta bem abrangente, né? Para onde eu começo, né? E dando continuidade a essa pergunta, né, Ana Paula, é muito importante que eu já defina qual o formato, né? Qual o formato desse meu CNPJ? Que tamanho é essa minha empresa? E como que eu vou me classificar, né, contabilmente? Nesse momento, se eu tenho um conhecimento básico, me ajuda. Mas eu também posso buscar o quê? Um apoio para determinar qual vai ser a minha formatação desse meu CNPJ, não é verdade? Sim, com certeza. A contabilidade, ela tem o seu enquadramento contábil. Muitas vezes a gente pensa em enquadramento contábil e entra como sinônimo enquadramento tributário. São coisas distintas, né? Quando você vai constituir uma empresa, você tem que conhecer o porte da tua empresa, qual o objetivo ao constituir essa empresa. E ter muito claro que o valor, as receitas dessa empresa, o que essa empresa produz de receita, de valor monetário, é da empresa, não é meu como sócio. Lógico que uma parte desse valor vai ser, né, como meu prolabore, mas não é porque está no caixa da empresa que ele é seu. E essa confusão patrimonial, a gente tem que ter muito cuidado e muito critério. E aí a gente entra na situação da questão do enquadramento contábil, do enquadramento jurídico de uma empresa, né? O enquadramento jurídico da empresa, via de regra, é o porte da tua empresa, né? Que você pode ter a classificação aí como empresa limitada, empresa Eireli, empresa classificada como unipessoal, por exemplo, onde você teria que ter a obrigação da segregação da receita da tua empresa com a questão do empresário. São coisas diferentes, né? Então, a receita da empresa é da empresa, receita do sócio é uma outra coisa. O fato de ter dinheiro no caixa da sua empresa, esse dinheiro não é seu. Bastante cuidado com isso, né? E aí a gente também tem as situações das equiparações à pessoa jurídica, né? Que são os empresários individuais. Eles são equiparados a pessoas jurídicas. Então, a partir desses enquadramentos jurídicos, né, a gente entra na possibilidade de enquadramento tributário, né, que é uma questão que também é muito relevante e que envolve você, como empreendedor, tem que conhecer quais são essas possibilidades. Isso também tem um reflexo em relação à tua opção, em relação à continuidade desse teu empreendimento, né?
Porque a opção tributária, ela via de regra é subdividida em 4 opções, né? O Simples Nacional, que ele subdivide em Simples e MEI, microempreendedor individual, assim como também lucro presumido, arbitrado e lucro real. Mas isso também é um tema para um outro, outro programa, né? Mas conhecer o teu enquadramento, ele é essencial, né? Para que você possa aí, ter um bom planejamento estratégico para a sua empresa. Começamos muito bem o programa. Ótimo, excelente, porque você já percebeu o tamanho do assunto e da temática? Já percebeu? Então não perca! Mas isso tudo, daqui a pouquinho, temos um intervalo, voltaremos em seguida. Olá, estamos de volta hoje no programa Empreender com Evandro Moritz, 14 de janeiro de 2021. Você está assistindo um programa com uma temática super importante, referente à contabilidade. Já combinei com a Ana Paula, ela vai ter que voltar. Não vai ter jeito, é muito assunto. É muito assunto, ela vai ter que voltar aqui para ajudar você, empreendedor, e você, profissional. Mas conversando com a Ana Paula, até ela colocou um cenário, né? Um cenário mais amplo sobre a formatação, sobre essa empresa, a importância do CNPJ, a importância que você tem um CNPJ, onde o dinheiro que está lá no caixa, entre aspas, não é seu, né? Esse dinheiro você não pode mexer. Isso eu percebo em pequenas empresas onde há uma certa confusão ou uma certa indisciplina, talvez, administrativa de gestão, onde você mistura, né? Aquela receita com uma necessidade tua pessoal de fazer uma retirada. Lembrando que essa retirada você deveria fazer ela normalmente, mensalmente, que nem como se fosse um próprio funcionário de você mesmo, ser o seu próprio, né, funcionário de você mesmo, tá bom? Mas, falando sobre isso, ainda dando continuidade a esse assunto, né, Ana Paula, você colocou que nós temos opções de, por exemplo, começar como simples. E aí a gente bem sabe que hoje o MEI é um sucesso, né? Ele foi um sucesso, é um sucesso no país, eu entendo dessa forma. Nós temos aí uma quantidade de MEIs, né, muito grande. E o MEI é uma tributação única, específica, não é verdade? Mas ele está dentro de uma classificação, não é Sim. isso? Exatamente, né? Quando a gente entra na esfera de enquadramento tributário, a gente tem a possibilidade, dentre elas, né, a gente optar pelo Simples Nacional. O MEI, o CIMEI, o microempreendedor individual, ele é uma classificação tributária simplificada do próprio Simples Nacional, veja só, né? E aí ele é uma pessoa jurídica por obrigatoriedade enquadrado como empresário individual. Todos os empresários individuais, eles são equiparados à pessoa jurídica. Então, ele vai ter o seu CNPJ de equiparação à pessoa jurídica, né? Tem bastante cuidados que a gente tem que ter quando a gente vai constituir uma pessoa jurídica como empresário individual e a sua opção tributária, por exemplo, é o microempreendedor individual, né? E um detalhe interessante é que há muita confusão, né? Todo o microempreendedor individual é MEI? Não, o microempreendedor, o MEI, né, e o empresário individual, na verdade, né? O empresário individual, ele é uma equiparação à pessoa jurídica, né? Você constituindo uma empresa como equiparação à pessoa jurídica, como um empresário individual, você inclusive pode ter enquadramentos como lucro presumido ou Simples Nacional, né? Vai depender do quê? Da forma que você trabalha. Então veja que como esse enquadramento ele é importante e interessante, né? Sim.
O MEI, o microempreendedor individual, tem que ter bastante cuidado, e principalmente nesse momento, janeiro, né? Que é um mês que você opta ou você sai desse regime simplificado de tributação. Até o último dia útil deste mês, você pode aí trazer essa opção, né? Então, o MEI é uma opção, o microempreendedor individual é uma opção tributária, onde você, como empresário individual, considerando a sua atividade, você pode optar. As atividades estão listadas lá no anexo 11 da Resolução 140 de 2018, então tem uma lista, né, de atividades que você pode optar para ser esse microempreendedor individual, onde você paga uma taxa única. Cuidado! Toda a receita que você recebe como microempreendedor individual, você tem que constituir ela para fins de enquadramento. Por quê? Dentro do ano calendário, de janeiro a dezembro, você pode ter uma receita total, no máximo é de R$81 mil. E aí vem as perguntas, né? Muita gente pergunta, tá, e eu só passo no cartão de crédito, tem como a receita, por exemplo, saber o que eu recebo no caixa, né? Na nossa vida, no nosso cotidiano, essas perguntas vêm. Pessoal, é toda a receita, tá? E a Receita Federal do Brasil, por mais que você não passe, né, só no cartão de crédito, e há muitas fiscalizações nesse sentido, a Receita tem como saber esse processo. Então, você pode se manter nesse regime simplificado, pagando uma taxa única de tributação que compreende todos os seus tributos, desde que, de janeiro a dezembro, você tem um faturamento até R$81 mil. Salientando que, se você constitui a tua empresa em um mês diferente de janeiro, esse valor de R$81 mil, ele é proporcional, né, em relação à quantidade de meses da constituição do teu CNPJ. Mas o grande detalhe é, o que é a receita da empresa é da empresa, né, que a gente comentou, segregado que é do empreendedor, o que você vai tirar, por exemplo, como um prolabore, né? Daí tem algumas regras específicas que você faz essas retiradas, né? E quando você tem um microempreendedor individual, você não tem a obrigatoriedade, é uma das poucas situações, de manter a contabilidade. Isso, exatamente. Só que daí tem um detalhe muito importante e muito interessante. Para que você possa formar uma receita na pessoa física que compreenda essa retirada da pessoa jurídica, como que a gente elabora essa transição, esse reconhecimento da receita? Através da contabilidade, né? Então, apesar de você não ter a obrigatoriedade como microempreendedor individual, você manter a estrutura de uma contabilidade adequada vai fazer com que você, inclusive, possa avaliar e ter uma renda na pessoa física comprovada, né? Ótimo. Então, apesar de não existir a obrigatoriedade, ela é essencial para o quê? Para o teu planejamento, o teu planejamento de uma gestão financeira da tua empresa. Perfeitamente. E, inclusive, Evandro, uma gestão financeira da tua pessoa física. Com certeza. Né? Porque daí você comprova, através da nossa contabilidade, que você tem uma renda. Que você tem uma renda. Perfeito. Uma renda pessoa jurídica. Né? Né? Então, e é uma das poucas pessoas, né, que não há necessidade de manter a contabilidade, mas a gente sempre indica que faça para que você possa ter essa comprovação. Né? E a importância, né, Ana Paula, são dois assuntos que veio agora. Primeiro, até relembrando que nós temos o portal do MEI, né, no site do governo, onde você tem várias informações. Ele é até bem simples, assim, bem didático, né, para você. Mas eu vejo a importância de você prestar esclarecimentos do como é que foi o faturamento do ano. Perfeito. Você tem que fazer aquele informe de rendimentos. Sim. Então não adianta ter o MEI e não informar rendimentos. Ana Paula, eu presenciei colegas que são MEIs que não fazem informe de rendimentos há 2 anos. E agora, como é que faz? Agora vai ter que correr atrás para botar em dia. E é extremamente simples, né, Ana Paula? Sim. Ou seja, é o primeiro passo que você tem que fazer, é o dever de casa. Sim. Por obrigatoriedade, o nosso microempreendedor individual, o MEI, ele tem a obrigação de fazer uma declaração, né, anual, que ele descreve a receita que ele teve anualmente, né? E mensalmente ele também deveria controlar, né? Como o Evandro comentou, pouquíssimos empreendedores fazem isso, mas tem que fazer sim o controle, tá? Você não é obrigado a ter contabilidade, mas o controle ele é obrigatório, inclusive fazer essa declaração anualmente, né? E a contabilidade, ela, apesar de não estar nesse foco de obrigatoriedade, ela vai ajudar quem? A pessoa física que empreende. Que daí vai chegar um reflexo aonde? Na sua declaração de imposto de renda de pessoa física. Daí lá na declaração de imposto de pessoa física, qual é a tua receita se você não tem uma comprovação?
né? Isso e aí prejudica começa até a necessidade de crédito. Perfeito, Análise exatamente. financeira de crescimento do próprio teu negócio. Exatamente, e vira uma bola de neve, né? Eu conheço pessoas que não fazem há 2 anos, há 3 anos, e tem que colocar a gente em dia esse processo, e a Receita Federal do Brasil, ela cada vez mais ela tem um processo de fiscalização para fins de auxiliar o contribuinte, né? De trazer fiscalizações, olha, eu sei que tem alguma coisa errada, arruma a casa, depois se você não arrumar eu vou te dar alguma intimação, né? Ela vem com esse procedimento aí nos últimos anos. Mas você resolve muitas coisas mantendo uma estrutura básica de contabilidade, né? Onde você tem o reflexo, além do controle da tua empresa, segregado da tua pessoa física, que é tão essencial, né? Mas infelizmente é muito comum a gente ver essa confusão patrimonial acontecendo, né? Sim, sim. E o outro detalhe, depois você tem a possibilidade de comprovar aonde? Na sua declaração de imposto de renda, que é feita aí até o mês de abril, né? Chega no mês de março e abril, a gente tem a correria de quem? Dos nossos empreendedores que tem MEI. Como que eu faço a minha declaração de pessoa física, né? E a contabilidade, ela vai te ajudar nesse processo, né? Ou seja, desde o início da abertura de um CNPJ, é muito interessante. Não, eu acho que eu acho que é uma necessidade básica de você consultar um especialista, um contador. Sim. Onde ele já vai te dar a orientação necessária para fazer a abertura, te ajudar a recolher aquelas taxas iniciais, porque tem, né? Sim. Nós temos o município de São José, inclusive, né? Que cobra hoje a taxa de alvará. Uhum. E Florianópolis não cobra. Então a gente tem até uma perda, às vezes, de microempreendedores do MEI de São José que acaba registrando a empresa no município vizinho, porque não paga essa taxa. Uhum. E essa taxa tem que ficar de olho, porque tem que pagar. E ela vai vir agora. Em São José vem agora início do ano. E ele tem que ficar de olho nessas orientações que o profissional tem que ele passar, que no caso o contador. Né? Essa estrutura é muito interessante, né, Evandro? Porque pela legislação federal, a Lei Complementar 123 de 2006, ela diz que o empreendedor ele não tem a obrigatoriedade de pagar as taxas, né, do teu município, mas há muitos municípios que acabam aí emitindo essa cobrança, né? E o que você tem que fazer? Tem que entrar contra o município para pedir essa restituição. Mas na prática, para você funcionar, você acaba ou entrando com mandato, né, para não ter esse pagamento, ou você acaba pagando para não se incomodar. Então veja como é importante você, empreendedor, conhecer a legislação, como é essencial isso. E aí você se aproximar desse teu contador. Esse contador, ele vai ser o teu parceiro, aonde ele vai te ajudar a trazer as características que são essenciais ao teu negócio, né? Onde está escrito que eu não tenho essa exigência? Mas o município cobra. Como que eu faço para não ter essa cobrança, né? Quais são os passos? Nós, como contadores, podemos te ajudar. E procure um profissional que você acredite, que você se identifique, né? Aquela pessoa que vai estar ao seu lado, na verdade, né? Ele é o parceiro do negócio. Ele é o parceiro do negócio. Ele torce para você dar tudo certo com você. Exato, porque se você cresce, se você empreendedor cresce, nós crescemos juntos, né? É uma questão mútua, por exemplo, de troca de informações, né? Então, e quando você vai, por exemplo, abrir uma empresa, que são as informações essenciais que a gente comentou na pergunta anterior, né? Tem coisas que são essenciais. Questão de você querer construir um planejamento estratégico, gestão das tuas informações. Eu não gosto de números, gente. O teu ofício você não teve que aprender? Não levou um tempo para aprender? Então por que eu não vou dedicar o meu tempo para aprender um pouquinho de contabilidade, que vai fazer a grande diferença no meu processo? Então, por exemplo, a maioria dos que nos assistem, né, são empreendedores, microempreendedores individuais, MEs ou EPPs, né, que chegam ao valor de um faturamento anual até 4.800.000. Leitura básica, a resolução 140, a resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional 140 do ano 2018 e Lei Complementar 123 do ano de 2006, artigo 3º e 17 para frente, né? Que falam aí da questão do enquadramento do nosso Simples Nacional e as suas circunstâncias, né? Você precisa sim ler, né? É difícil? No início vai ser difícil, mas vai fazer parte do teu negócio. Você vai se tornar um diferencial se você realmente parar o seu tempo e se dedicar àquilo que vai fazer com que o teu negócio dê um up, né? Cresça de fato, né? E essa necessidade de entender, viver
com os números. É essencial para administrar o seu negócio. Com certeza. O número começa lá no início, do seu primeiro faturamento, primeira receita, né? Isso tudo também, nós estamos falando de um profissional do contador, que ele pode não só exercer por obrigação algumas atividades contratadas, mas também determinados profissionais assessoram o empreendedor. Fazem um trabalho de assessoria, aconselhamento, participam de decisões estratégicas que elas vão refletir lá na questão contábil. Vão refletir lá no resultado que vai ser declarado no final do exercício para a empresa. E esse tema, esse assunto, nós vamos entrar até depois do intervalo, mas até fazer essa abertura agora, de você entender que o teu passo tem que ser dado em parceria com profissionais que estão trabalhando com você. Esses profissionais precisam lhe ajudar. A necessidade de você ter o assessoramento correto. Nós temos vários profissionais em diversas áreas. Você vai escolher, conforme a Ana Paula colocou, aquele que você tem talvez uma facilidade de entendimento, que você gosta do trabalho, tem uma indicação, mas você precisa entender também esse conhecimento que vem dele, se ele está contribuindo para o teu negócio, se ele está fazendo você crescer, se ele está fazendo você ficar de alerta para algumas decisões que você tomou que pode prejudicar o teu resultado financeiro, prejudicar o teu negócio. Veja a importância disso. Mas está tudo muito ótimo, né? Está excelente hoje, temos muito conteúdo técnico. Você pode assistir esse programa, a reprise hoje às 22 horas, você está assistindo ao vivo, pode repetir de novo. E amanhã você assiste no canal do YouTube e lá no meu canal do Instagram. Não vai faltar tempo, não vai faltar tempo. Você tem que assistir, você tem que participar. Nós vamos fazer mais um intervalo, sim. Voltaremos em seguida, porque o programa hoje está show. Olá, estamos de volta. Tudo bem? Estamos no programa Empreender com o Evandro Moritz. Hoje, 14 de janeiro de 2021. Já estamos trabalhando desde o início do ano. Porque o ano para você, empreendedor, começou quando? Não começou ainda? Gente, hoje já é dia 14 de janeiro. Presta atenção, hein? Já começou o ano. Tem muito trabalho pela frente, eu sei disso. Estávamos falando aqui sobre a atividade do contador, da necessidade de você ter um contador, muitas vezes por obrigação mesmo. E esse serviço contratado, você precisa ter ao feeling, você precisa ter a noção de quem é que você está contratando e como que está tendo esse feedback desse profissional para o teu negócio. Se ele está fazendo você evoluir, o teu negócio está evoluindo, né, Ana Paula? Não é isso que a gente estava conversando, não é verdade? Sim, exatamente. Isso me lembra um exemplo que eu dou muito nas minhas aulas, nos meus treinamentos. Quando você ter um contador na sua empresa, né, tirando as circunstâncias específicas, né, mas é um profissional que você tem que ter aí ao seu lado, muitas vezes por obrigatoriedade, considerando o porte da sua empresa, né? Sim. Mas eu gosto muito de comparar o profissional da contabilidade, por exemplo, com uma questão de um gestor financeiro também, do próprio profissional que vai analisar as tuas informações financeiras e a tua saúde financeira, né? E quando te traz essa
essa palavra para a pauta, a tua saúde financeira, quem é o profissional que vai te ajudar? O contador, sim, ele pode ter essa estrutura de poder te ajudar. E aí eu trago aí um pequeno paralelo, né? Quando você tem alguma dificuldade, alguma questão de saúde com o teu corpo físico, né? Ou, enfim, tuas situações pessoais, você vai procurar qualquer profissional da saúde? Via de regra, você vai procurar um profissional que você confie, que tenha indicações, né? Por quê? Está lidando com a tua saúde física, né? E por que quando você vai tratar da tua saúde financeira, você vai contratar qualquer profissional, né? Não, você tem que contratar, você tem que encontrar o profissional que você tenha essa afinidade, que você tenha uma determinada confiança, que você tenha uma determinada, um feeling com esse profissional, né? Sim. Porque ele vai cuidar do quê? Da tua saúde financeira. Veja que isso é essencial também para que você possa permanecer por muitos anos no mercado, né? Muitas empresas, gente, acabam entrando no processo de falência por questões simples, por falta de planejamento, por falta de cuidado financeiro. Por quê? Não cuidou da saúde financeira, né? Então, a tua vida financeira, o teu empreendedorismo, o teu negócio, ele pode morrer se você não cuidar de forma adequada dele, né? Quando você constitui uma empresa, você constitui via de regra para que ele seja para sempre. Né? Que ele seja para a minha vida, para os meus filhos, para todos eles, né? A gente sabe que na maior parte isso não acontece, porque o número de falência ele é infelizmente muito grande, né? Por causa dessas situações iniciais até mesmo que a gente comentou. Você tem que aprender a empreender, você tem que aprender a administrar, você tem que aprender a entender o processo contábil. As demonstrações contábeis, elas te ajudam a trazer um panorama inclusive futuro que a tua empresa ela pode vir a alcançar. Só que, claro, né, você tem que trazer essas informações para o contador, né? Não tem como o contador adivinhar a tua situação e o que você precisa. Exato, né? Então, por exemplo, a estrutura que muitas vezes as pessoas, as empresas ainda têm, eu não vou dizer isso para o contador porque a Receita Federal não vai ficar sabendo. Gente, isso é ilusão. Quando você passa na sua maquininha de cartão de crédito, qualquer valor, a empresa de cartão de crédito, ela informa isso para a Receita Federal. Você não está sozinho. Quando você movimenta valores numa instituição financeira, a instituição financeira, de forma semestral, manda isso para a Receita Federal do Brasil através de declarações específicas. Sim. Quando você movimenta dinheiro em espécie, tem declarações específicas. Então, você não está sozinho em relação ao teu mundo. Se você deixar de levar para o teu profissional de contabilidade, que é o teu parceiro, a Receita Federal tem uma grande probabilidade de já conhecer essa receita, porque isso andou em outras searas, né? Isso está no teu banco, isso está na pessoa que te pagou, está no teu fornecedor, está com teus clientes. Você não está sozinho. O fato de você não ter essa comunicação adequada com o contador, que é essencial, e criar essa parceria, não faz com que a Receita não saiba dessas informações, né? E além de tudo isso, a contabilidade, ela pode trazer demonstrações, inclusive demonstrações gerenciais, para que você crie esse teu planejamento e essa tua gestão, né, financeira aí para os próximos anos e contribua para o quê? Para a tua saúde financeira, para que você permaneça no mercado com uma maior competitividade, né? Eu fico até triste porque em algumas situações de pequenas empresas, quando ele contrata o contador, ele já vai com o pensamento que é uma obrigação dele, por conta do formato da empresa, que ele tem que ter um contador. E naquele momento, muitos deles pensam que ele é mais um custo que ele está inserindo no negócio. Vejam que essa representação agora me deixa até um pouco triste e até defendendo o próprio contador, né? Você que está assistindo, que também está estudando contabilidade, é o contador, você entende o quanto que isso é triste, porque você não é um custo para a empresa, você é um investimento da maneira como você pode e deverá exercer sua atividade em assessoramento daí. Porque não basta eu ligar para o contador, olha, eu quero essa informação, e o contador te responde. Isso não satisfaz essa relação. Essa relação é muito mais do que isso, né? Essa relação, talvez o contador perguntar, por que tu estás me pedindo isso? Por conta daquilo, ele responde, eu posso te ajudar dessa forma. Aí eu começo a ter um canal de assessoramento e uma linha, uma troca de informações benéfica para ambos os lados. Você compreende isso, né, Ana Paula?
infelizmente, a contratação do contador como uma obrigação e que muitas vezes não é um custo, mas acaba tendo uma visão de custo para a empresa. Ou de uma despesa, enfim, depende da classificação. Sim, isso é muito interessante, é uma discussão uma coisa muito discutida há muito tempo, né? E aí tem os dois lados, né? Porque eu, como contadora, quando eu vou ser contratada, eu tenho que mostrar também o meu valor para esse empreendedor. Eu tenho que estar ao lado dele, né? Eu tenho que pisar na fábrica, entender o processo dele, né? E aí, quando, por exemplo, você vai pegar mais uma empresa, não é mais uma empresa para você, contador, né? Ela é a empresa. Né? O que você pode dar a mais para ela, além de fazer só um balanço, né? Além de fazer só as suas demonstrações obrigatórias? Às vezes são coisas que para você são tão simples como profissional da área contábil, mas para aquele empreendedor são essenciais, né? Por exemplo, demonstrar um bom fluxo de caixa para esse cliente, para que ele possa compreender se ele aumenta o prazo de pagamento aos fornecedores, ele tem um menor tempo, por exemplo, de um caixa negativo, diminui uma contratação de juros com financiamento desnecessário. Então, saúde do fluxo de caixa. Exatamente. E onde que estão essas informações? Na contabilidade, né? O fluxo de caixa, a demonstração, o próprio balanço que você pode trazer, as informações gerenciais, a questão de custo. Qual é o custo do meu produto? Quanto que custa fabricar o meu produto, né? Isso é essencial. E onde estão essas informações? Estão na contabilidade. Lógico, desde que você tenha essa parceria, na verdade, né? E aí, os dois lados estão responsáveis, né? Sim. O contador demonstrando o seu valor e dizendo, olha, eu posso te ajudar nisso, vamos caminhar juntos, né? E o empreendedor perder esse medo do contador, né? E trazer essa parceria e saber entender, pessoal, que vocês não estão sozinhos, né? E além disso, você deixar de passar as informações para o contador não faz com que a Receita não saiba dessas informações, do que o município saiba dessas informações ou que o Estado saiba dessas informações. E você está se isolando. Exato, né? Na sua administração. E você está isolando um parceiro que pode te ajudar muito. Com certeza. E que deve ajudar. Sim. Também é uma obrigação. Sim, com certeza. E a gente tem ferramentas, né? No entanto que a gente, claro, tem todo um procedimento, né? Toda a situação, nossos estudos nunca param, né? Então, é toda uma situação bem interessante, mas, por exemplo, uma gestão bem feita, onde as demonstrações gerenciais da tua empresa, você pode ter ferramentas. Então, quem trabalha com custo, são inúmeras possibilidades de você demonstrar qual é o seu real custo. Se eu não sei o real custo do meu produto, qual vai ser o valor? Será que você não está perdendo dinheiro ao vender esse valor muito abaixo de mercado? E quem são os teus concorrentes, né? Eu tenho que conhecer esses meus concorrentes também. E aí a contabilidade, ela está aí para te ajudar e te demonstrar, olha, para você fabricar essa mesinha, você precisa de tanto. E quanto que é o tributo em cima disso? Sim. A contabilidade, ela também te traz esses valores, né? E aí entra também em outra situação. Qual é a melhor forma tributária? Contabilidade e tributação sempre vão andar juntas, mas esse entendimento, né, de qual é a melhor tributação, ela tem que vir com uma contabilidade adequada, né? Então, por exemplo, como eu comentei, né, quando você vai abrir uma empresa, você tem a tua estrutura contábil essencial, as suas demonstrações essenciais e as demonstrações gerenciais que vão te ajudar a tomar uma posição e uma decisão. E uma das decisões que sempre a gente é carregado, né, quando se fala de contabilidade, é a questão tributária, porque cabe no nosso bolso, cai no nosso bolso e a gente quer tentar diminuir, né? E tem muita empresa, Evandro, que ela poderia estar numa tributação às vezes mais vantajosa, mas ela não está por uma falta de uma contabilidade adequada. Falta de conhecimento. Falta do conhecimento. De buscar o conhecimento e também a própria atividade do escritório que assessora não avisou, não lhe comunicou, não estudou possibilidades de melhora para aquela empresa. Exatamente. Por quê? Como você falou, é só mais uma empresa. Exato. Só mais uma conta. E aí a gente puxa os contadores para cá também, né? Porque eles também têm que entender que faz parte de entender o processo daquele cliente dele, né? Sim.
Então, por exemplo, quando a gente fala de escolha, de opção tributária, né? Muitas empresas estão no Simples Nacional, a gente vai ter logo uns falando só de tributação, já combinou aqui, e a gente sabe que é uma coisa tão importante e essencial, né? Até porque vi algumas perguntas na enquete que eu fiz na rede social, e aí vejo perguntas assim, né? Eu sou MEI, e agora para mudar, eu vou para onde? E quais são as opções do Simples? Então vieram algumas perguntas assim. Isso é essencial, e a contabilidade te ajuda nesse foco, né? Então, por exemplo, eu sou MEI, como que eu saio do MEI? Você sair do MEI, você tem a situação de ser por obrigatoriedade ou por opção, na verdade, né? Por obrigatoriedade são N fatores, atividades impeditivas, você transformar em uma empresa limitada, né? Faturamento também. Faturamento, quando excedeu, né? Daí você tem momentos distintos de sair. Via de regra, quando você sai do MEI, já posso pegar esse gancho? Pega esse gancho já, né? Para aproveitar. Tá. Quando você sai do microempreendedor individual, por opção ou por obrigatoriedade, você, via de regra, vai para a tributação do Simples Nacional, né? Onde você tem a situação de enquadramentos por tabelas, por anexos, né? São subdivididos em até 5 anexos, considerando a sua atividade. E quanto maior o seu faturamento, maior vai ser a tua tributação, conforme a tua receita de forma mensal que você acaba tendo, né? Que ela é considerada aí sempre a receita dos últimos 12 meses para fins de tributação. Enquadramento, o ano, calendário, tributação, os últimos 12 meses, né? Sim. O natural é você sair do MEI e ir para o Simples Nacional, onde você vai se encaixar nessa possibilidade de 5 anexos que vai ter a sua tributação conforme o seu faturamento. Mas, às vezes, dependendo da atividade que você vai exercer, uma opção tributária pelo lucro presumido, ela é mais vantajosa. Né? Estar no Simples Nacional ou poder estar no Simples Nacional, não necessariamente ela é mais vantajosa. Lógico, tem que ter o entendimento do faturamento da empresa, do que a empresa quer exercer, né? E em alguns casos, dependendo até mesmo do faturamento, um lucro real, ele é muito interessante, Evandro. Só que daí o que a gente cai? Se eu não tenho uma contabilidade adequada, não se fala de lucro real. Por quê? O lucro real, ele sai inicialmente do teu processo contábil. Depois você vai ter o seu lucro fiscal com seus ajustes de adições e exclusões. Voltamos para a contabilidade. Mas a gente sai da contabilidade. Né? Se você não tem a contabilidade, um lucro real não se cogita, porque você pode ser vindo até sofrer um arbitramento por essa falta essencial da contabilidade. Né? E a contabilidade, ela te traz, inclusive, essas respostas. Né? Qual que é a melhor opção que eu vou ter tributariamente? Né? O Simples Nacional, se eu puder, eu quero ficar. Será que é vantagem para você permanecer? A contabilidade pode te ajudar através aí de um bom fluxo, de um gerenciamento de informações, através de uma contabilidade gerencial, né? Que demonstre os teus custos, né? E, inclusive, dependendo do valor do teu custo, você pode migrar, por exemplo, para um lucro presumido ou um lucro real, sendo até mais vantajoso, dependendo do faturamento, né? Tem que ter muito conhecimento. E é necessário mesmo a consulta com um profissional especializado. E que esse profissional tem que estar cada vez mais capacitado, apto e conhecedor da legislação para poder ajudar o empreendedor nesse momento. Né? Sim. Então, a gente está tratando de um assunto hoje, uma temática, de uma contabilidade para ajudar você, empreendedor, né? Num âmbito, em várias temáticas, a gente está citando aqui alguns assuntos diferentes, onde a gente tende, né, a ir especializando com andamento até de outras edições futuras do programa, mas hoje está fantástico aí, porque você já está tendo uma visão geral e já deve ter mexido com você, com a sua cabeça aí. Puxa vida, mas o contador que eu tenho hoje, como é que está essa relação hoje? Como é que está essa relação do teu financeiro com o contador? Mas isso tudo você tem que pensar, fica aí pensando aí. Nós vamos para mais um intervalo, voltaremos em seguida.
Olá, estamos de volta ao programa Empreender com Evandro Moritz. Hoje com um tema como a contabilidade pode ajudar o empreendedor, deve ajudar e tenho certeza, ajuda muito. Mas isso também depende de você, tá? Dessa sua parceria que você tem, se realmente você, empreendedor, está conseguindo obter vantagens com essa parceria e você, contador, também, né? Porque você também fazendo esse empreendedor crescer, empresas maiores, você também vai aumentar o seu escopo de trabalho, com certeza você vai aumentar também a sua renda. Então é um jogo onde os dois estão no mesmo time e que o vencedor vai ser para ambos os lados. Então veja a importância disso para você iniciar o negócio. Vou passar a palavra para a Ana Paula, para ela passar algumas dicas aí, novamente até reforçar o que já foi falado durante essa edição, algumas dicas para ajudar você, empreendedor, algumas dicas de contabilidade, algumas dicas também, inclusive, para os próprios profissionais contábeis. Então eu queria ouvir um pouco mais aí da Ana Paula sobre essas dicas aí nesse último bloco aí do programa. Obrigada, Evandro. Então, gente, para a gente finalizar, a grande dica que eu dou e que eu trago, que a gente escuta muito isso, né, quando a gente trabalha diretamente com o empreendedor, as dificuldades, elas existem e elas existem Sim. E vão continuar existindo, né? O que você deve fazer? Você tem que entender que você não é mais a pessoa que faz determinado ofício. Você está numa gestão, numa administração e você tem que compreender o que isso significa. E você tem que fazer o quê? Estudar. Estudar. Mesmo que você não seja uma pessoa formada para isso, há inúmeros cursos, gente, inclusive gratuitos na internet, em vários lugares, que vão te auxiliar nesse processo, né? E o teu contador, contrate ou busque um profissional que tenha o mesmo raciocínio, que siga a mesma linha, que tenha a mesma vibe que você tem, que compreenda as mesmas coisas que você queira, né? Porque assim como você está empreendendo, esse profissional também está empreendendo. Então, isso que o Evandro comentou, de andarem juntos, né? O jogo é juntos, isso é essencial. Só que você não pode jogar algo na mão da outra pessoa. Isso é sua responsabilidade, a administração é sua. Então você tem que compreender questões de planejamento tributário, planejamento de gestão são essenciais, né? A questão de fluxo de caixa, gente, muito importante, porque se você não compreende que aquele dinheiro é da tua empresa, você não pode simplesmente retirar, você está entrando de forma muito equivocada no empreendedorismo. Esse dinheiro é da tua empresa para manter a estrutura da sua empresa. Entender o fluxo de um pagamento de fornecedores, recebimento de clientes, né? Compreender e ter isso na tua mão de forma clara, exposta e direta, que você saiba responder isso como se fosse uma coisa natural para você, né? Assim você conduz as rédeas do teu empreendedorismo, da tua empresa. Esse negócio é seu, é sua responsabilidade e a gestão contábil, a gestão financeira, a gestão de um planejamento também é responsabilidade de quem? Do empreendedor. Nunca passe isso para alguém. É difícil? Para todo mundo é difícil, gente. Claro, na sua maneira, na sua forma, né? Mas a dificuldade, ela existe para todo mundo. E a gente tem que cada vez mais o quê? Nos adequar. E esse ano que passou, a gente viu, né, Evandro, como é essencial e necessário esse processo de adequação, principalmente para o empreendedor. Aí muitos conseguiram gerar muita receita, né? Outros tiveram mais dificuldade, mas faz parte do processo, né? E traga a responsabilidade para quem? Para quem é ela de fato, a sua responsabilidade, né? E reforçando, né, a leitura, os números, a importância de fazer a gestão dos números, de ter os números ali de preferência na sua mente e na sua cabeça e fazer adequadamente a leitura dos documentos contábeis, não é verdade, Sim, Ana Paula? Entender isso, né, pouco disso para você compreender como é que está o painel da sua empresa, a visão geral da sua empresa em números. Exatamente. E a estrutura e as demonstrações contábeis, elas são o quê? Elas são uma fotografia da tua situação, claro, desde que seja feita de forma adequada, né? E que tenha todas as informações essenciais para que você possa alimentar isso. Por exemplo, um balanço demonstra a estrutura da tua empresa, o patrimônio da sua empresa. E você tem, inclusive, demonstrações gerenciais que podem te trazer informações futuras, né? Inclusive questões
de custos, né? Habilidades para que você possa compreender essa tua estratégia e utilizar de uma forma adequada essas informações. Não são só números, é a fotografia da tua situação, da sua empresa. Então, utilize essas informações, né? E faça bom uso delas, né? E ainda voltando à palavra planejamento, porque você citou, nós já citamos aqui nas edições a importância de planejar um negócio. E você fala em planejamento do negócio financeiro, planejamento, né, que vai dar uma visão estratégica, inclusive para a tomada de decisões futuras, porque a decisão, ela se passa a ser, às vezes, uma situação que é insegura para o empreendedor. Vou tomar uma decisão. Então, o que eu tenho que colher de informações para tomar a decisão mais segura? E, inclusive, evitar o tal medo, né? Porque é o medo de você crescer, é o medo de você tomar a decisão. E qual é o momento certo, por exemplo, para você expandir, né? E a contabilidade, ela te traz essas informações, né? Será que eu tenho fluxo de caixa de manter tanto tempo, por exemplo, sem uma receita? Ou ter uma estrutura de um custo muito, ou uma despesa muito elevada com uma construção de uma sede? Vale a pena você abrir uma sede? No momento atual, isso é muito questionado, né? É muito colocado em pauta. Será que até que ponto que é legal eu ter uma estrutura física? Ou até que ponto que é interessante eu manter uma estrutura apenas online, por exemplo? Vale a pena contratar mais um funcionário? Qual é o custo desse funcionário? E essas informações a contabilidade ela pode trazer, ela pode entregar, e aonde com essas informações, com esses números, você pode não perder o medo, mas minimizar esse medo e tomar a sua decisão com mais critério. Né? Perfeitamente. Então, gente, nós estamos terminando o programa. Muito bom, né? Agora eu vou passar a palavra para a Ana Paula se despedir, passar inclusive o seu contato para que você, porventura, tenha alguma necessidade de adquirir mais conhecimentos, inclusive do próprio trabalho dela. Ana Paula, meu muito obrigado, porque de forma voluntária você vem aqui contribuir para o empreendedorismo da nossa região. Eu quero te agradecer muito e te passo a palavra para você se despedir dos nossos telespectadores. Muito obrigada, Evandro, novamente pelo convite, né? Eu adoro poder ajudar, assim, para mim é muito gratificante, né? Porque muitos me ajudaram, né? Então, acho que essa troca ela é sempre essencial, né? Hoje, o meu trabalho, ele está pautado em treinamentos, né? Então, eu dou muitos treinamentos no Brasil inteiro, treinamentos online, né? Também pós-graduações, né? A minha especialidade, então, apesar de eu ser mestre em contabilidade, minha especialidade, além da contabilidade, é a parte tributária. Por isso que eu acabo também, às vezes, puxando isso, né? Então, todos os enquadramentos, Simples Nacional, lucro real, lucro presumido, os meus treinamentos estão na seara aí da contabilidade, como também na questão tributária, quando envolve os tributos federais, né? Então, trabalho muito com treinamentos, formação e também recuperação de créditos, né? Reavaliação aí de valores que a sua empresa pode pedir restituição. As minhas redes sociais estão abertas, né? Instagram é Ana P. Haskell, H-A-S-K-I-L, né? Meu sobrenome é um pouquinho diferente, né? Mas se botar Ana P. Haskell, vocês vão encontrar. Facebook, Ana Paula Haskell. Instagram, Ana Paula Haskell. Então, eu estou aí disponível em todas as redes sociais. Por gentileza, fiquem à vontade, né? Querem trocar ideia? Evandro, estou aqui à disposição para todos vocês. Meu muito obrigado, foi ótimo e com certeza faremos uma outra edição, porque a temática de tributação está batendo na porta, está todo mundo pedindo. Eu quero agradecer você principalmente e quero desejar muita força, muita energia, porque eu estou aqui para lhe ajudar com muito conteúdo. Grande sucesso para você, até a próxima edição.